Fala pessoal, boa noite, tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante dessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Fica até o final desse vídeo aqui com a gente que tem muita novidade, principalmente sobre os possíveis novos reforços do Vasco. Então deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Em participação no placar aberto de hoje, dessa segunda-feira, o Pedrosa trouxe o atual cenário de todos os nomes que estão no radar do Vasco. O primeiro deles é o Benjamin Garré, esse já está acertado com o Gigante da Colina, faltando apenas alguns detalhes para ele poder chegar ao Rio de Janeiro. Os outros dois são o Nuno Moreira e o Lloyd Augusto. Eu vou deixar aqui agora para vocês esse trecho em que o Pedrosa fala tudo sobre esses três nomes que estão aí para chegar no Vasco da Gama, para reforçar o elenco para essa temporada de 2025. Dá só uma olhada e é notícia exclusiva. Vamos com o Pedrosa primeiro. Vamos lá, Pedrosa. Vamos lá, Ilan. É um panorama geral sobre essa busca do Vasco pelos pontas, mas que, obviamente, dentro desse panorama a gente vai trazer aqui as informações exclusivas. Primeiro ponto. Benjamin Garré, o jogador já está acertado com o Vasco, falta realmente a última assinatura para ele poder viajar para o Brasil. Inclusive o Vasco já está em contato com o jogador para poder emitir as passagens dele e da família para ele vir. Então essa negociação na cabeça do clube está bem encaminhada, já está acertada. Benjamin Garré, o ponta-direita canhoto de 24 anos, que foi revelado aqui no futebol argentino, estava no Krylia Sovetov da Rússia. É um jogador que chega para essa posição de ponta-direita, mas também faz ponta-esquerda e joga até centralizado como camisa 10. O outro que está aí na tela é o Nuno Moreira. Ele é um jogador que atua no Casa Pia de Portugal, é um dos destaques lá do futebol europeu no campeonato português lá. Jogou no Vizela também, é um ponta-esquerda, tem 25 anos e o Vasco já aceitou pagar a multa rescisória dele, que é de 3,5 milhões de euros. É um jogador que, inclusive, os amigos Carlos Berbet e Matheus Gilbert trouxeram, primeiramente, a informação da conversa, e a gente, obviamente, traz a informação exclusiva que o Vasco já se acertou com o jogador e já aceitou pagar a multa rescisória do Nuno Moreira. O que tá pegando, Pedrosa? Só para trazer aqui, porque teve muita gente falando que o Vasco ofereceu 1 milhão de euros. O Vasco não ofereceu 1 milhão de euros. A todo momento, o Vasco já tinha se colocado diretamente com o empresário, com o Casa Pia, a pagar a multa rescisória dele. Só que o Vasco tem uma dívida com o Casa Pia do Cleiton, que era um jogador do Vasco da Gama contratado no ano passado pela gestão 777, pelo Alexandre Matos, que trouxeram esse jogador por uma cifra altíssima e que naquele momento ali o Vasco não conseguiu fazer os pagamentos em dia com o Casa Pia. Então o que o Casa Pia pede hoje para vender o Nuno Moreira? Garantias financeiras. E é essa dívida antiga da 777 que emperra esse negócio. Por quê? Porque eles não têm a segurança necessária para poder vender o jogador. O que o Vasco tenta a todo momento é dar essas garantias para poder aí sim avançar na negociação. Mas o Vasco já deu de acordo para pagar a multa rescisória e já também ofereceu um bom salário para o jogador vir para o futebol brasileiro. O terceiro nome que a gente pode trazer aqui é do Lloyd Augusto. Tá tudo certo com o jogador quer vir, já manifestou seu interesse ao Alanyaspor da Turquia, que quer sair de lá, inclusive até atuou no último final de semana, mas o Alanyaspor ainda não aceitou a proposta do Vasco. Então esse está mais longe, digamos assim, dessa situação. Apesar do jogador quer vir, o clube ainda não aceitou. Então esse é o panorama de mercado e para finalizar essa notícia exclusiva que a gente trouxe aqui, o Vasco tem mais 2 ou 3 negociações em andamento também. Para quê? Para entender o que vai avançar ou não. Exemplo, tem esses 3 nomes. Se 2 falharem, já tem mais 2 aqui no gatilho. Então o Vasco da Gama, nessa semana, a gente já deve ter novidades em relação a isso, não só do Garré, do Nuno, do Lloyd, entre outros nomes que a gente pode trazer aí ao longo da semana, mas o fato é que o Vasco tem 5, 6 propostas na mesa por jogadores de ataque e, obviamente, vai avançar naquilo que for possível. Informações exclusivas aí do Pedrosa, quero saber se são boas opções, Pedrosa. Você trouxe a informação, quero a sua opinião agora. Sim. Não são do nível do Bruma, por exemplo, não são do nível do Brian Rodrigues, que eram os 2 jogadores que o Vasco tratava como primeira prateleira nessa vinda, mas o Nuno Moreira é bom jogador, ponta esquerda, veloz, bate bem de fora da área. O Garré também é mais técnico do que veloz, mas é um jogador que tem muita habilidade, muita qualidade. O Lloyd Augusto seria para compor o elenco, um cara que já jogou até de lateral direito, de ala, joga na ponta direita, joga na ponta esquerda também. O Nuno é ponta esquerda. Então sim, acredito que se eles vierem, até porque o Vasco não tem nenhum, mas mesmo se tivesse, eles, junto com o Adson e com o David no meio do ano, eu acho que pelo menos pro nível do Vasco, dá uma melhorada nesse setor ofensivo que tá precisando bastante dessa posição.
Ó, a Golcase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara, além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? No SBT Esporte Rio de hoje, o Pedrosa comentou um pouco sobre a atuação do Vasco no clássico contra o Flamengo, na derrota de 2-0 para o rival no Maracanã no último sábado, e também comentou sobre a polêmica ali do lance do Wesley, que gerou uma pequena confusão com os jogadores do Vasco. Dá só uma olhada e deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse lance. O Wesley errou ou faz parte do futebol? Fala aí pro povo, o que você achou desse Vasco da Gama contra o Flamengo? Ô, Fernanda, eu acho que o Vasco fez 2 jogos, acabou perdendo os 2, mas a maneira como se perde as 2 partidas é totalmente diferente. Quando eu digo isso, é a discrepância do primeiro tempo para o segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, o Vasco fez uma partida constrangedora, sem ter válvula de escape. Isso também não é culpa só dos jogadores e do técnico, é muito mais culpa da diretoria, porque o Vasco não tem jogadores de ataque. Então, toda hora que o Flamengo fazia essa pressão alta, os laterais eles ficavam pressionados e eles não conseguiam ter válvula de escape sem ser pelo meio. Então, a única jogada que o Vasco conseguia ter era pelo meio. E aí, o grande problema do Vasco no primeiro tempo foi justamente esse setor. As partidas que o Hugo Moura, que o Tietê, que o Coutinho fizeram, junto com o Matheus Cocão, foram partidas vergonhosas. O Vasco teve a exposição sem a bola e com a bola o Vasco estava com medo de jogar. A bola estava queimando no pé desses jogadores e eu falo aqui novamente, para mim o Hugo Moura foi o pior disparadamente do primeiro tempo, mas isso também é aliado ao Tietê, que se escondeu da partida no primeiro tempo para poder fazer essa saída de bola. O Cocão era o único que tentava, errava e acertava, mas pelo menos tentava e obviamente foi prejudicado por isso também. E o Flamengo só não saiu com um resultado melhor no primeiro tempo porque a dupla de zaga, por incrível que pareça, do Vasco, o João Vitor e o Lucas Freitas, fizeram boas partidas. O Vasco perdeu o jogo e a dupla de zaga foi a melhor notícia que o Vasco teve nessa partida contra o Flamengo. Então, o primeiro tempo foi vergonhoso realmente, principalmente pela atuação também do Felipe Coutinho, que é um jogador que teoricamente tem que chamar a responsabilidade e ele errou absolutamente tudo. O único jogador que ainda se indigna, os únicos, né, foram justamente quem discutiu no primeiro tempo. O Léo Jardim e o Verrete, que são os 2 jogadores do Vasco que representam essa camisa. O que rolou ali naquele bate-boca deles? Foi só uma questão de bola né? longa. Questão de bola longa, porque o Léo Jardim pega a bola e toda hora ele estava rifando a bola. E o Verrete não queria isso. O Verrete queria justamente que rifasse a bola nele, porque ele estava ganhando todas as bolas do zagueiro do Flamengo. Só que o problema do Vasco é que não tem aproximação. E o primeiro tempo foi desastroso, além da ótima atuação do Flamengo. Já na segunda etapa, o jogo foi completamente outro. Nos 20, 25 minutos iniciais, eu nem digo que o Flamengo baixou, não. O Vasco voltou diferente para o segundo tempo. O Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo durante esses 20, 25 minutos e poderia ter empatado a partida. Dominou o time do Felipe Luiz, por quê? Porque o cara ele não mexeu na equipe, mas ele mexeu na formação do time. Ele colocou um 3-6-1 porque ele volta o Hugo Moura para a zaga. O Hugo Moura faz essa parte central com o João Vitor e o Lucas Freitas saindo. Ele espeta o Pumita e o Paulo Henrique e o meio começa a jogar.
Tietchan começa a aparecer, Coutinho começa a aparecer, principalmente o senhor Lucas Zucarelli. Ele foi o nome da mudança do Vasco da Gama, um garoto que entrou numa posição do lado esquerdo sacrificado e depois na direita, jogando pela direita com a modificação do Carille, ele consegue fazer as melhores jogadas, aí ele chama o Vasco para cima. Então quase que o Vasco empata numa belíssima jogada ali, que começa na esquerda, termina na direita com o cruzamento do Pumita aí. Por um capricho, a bola bate na trave na bela cabeçada do Verratti. E depois o que fez a diferença na partida justamente foi o elenco. É um abismo de diferença. O Vasco entra com o Jean David, o Flamengo entra com o Everton Cebolinha. Não tem como segurar, não tem time que consiga segurar essa equipe do Flamengo quando as trocas acontecem. E o Vasco, obviamente, bateu nas suas limitações. Mas, repito, 2 jogos distintos. O primeiro, constrangedor. No segundo, o Vasco pelo menos tentou jogar futebol. E isso, digamos assim, foi menos pior que a gente viu. Falar em cruzamento, qualquer tijolada pro Pumita vira um cruzamento, né? Pro Verratti. Fernandinha. Pro Puma. No caso dele dominar e cruzar. Qualquer tijolada pra ele consegue fazer um belo cruzamento, né? Em cima disso que a gente sempre fala aqui, da diferença do elenco de Flamengo e Vasco da Gama, eu acho que o Flamengo no segundo tempo melhora justamente quando entra um jogador que para mim hoje é peça crucial e é titular absoluto, Léo Ortiz. Repara só, quando ele entra em campo, o Flamengo melhora muito na parte defensiva. Esse jogador hoje é imprescindível ao técnico Felipe Luiz. E eu acho até que o Danilo vai ter que se tornar titular. Porque eu tinha uma curiosidade para ver como é que o Wesley ia reagir sem o Gerson. Porque o Gerson não jogou, estava suspenso. E ele, Gerson, faz uma tabelinha muito boa pelo lado direito. E aí o técnico Felipe Luiz, de maneira extremamente inteligente, o que ele fez? Ele pegava o Danilo para sair com a bola, o Wesley ia para o meio e o Plata caía para a direita. E foi uma estratégia que deu muito certo no primeiro tempo. Se a gente for parar e analisar isso, foi um lance, para mim, obviamente, eu não tenho essa informação, mas eu acho que foi muito trabalhado pelo técnico Felipe Luiz nessa ausência do Gerson, como é que o Wesley ia reagir. E ele reagiu muito bem na ausência do seu companheiro pelo lado direito. Eu prometi, vamos cumprir o lance do Wesley aqui, que deu depois uma confusão, tchá-tchá-tchá aí. Ele, antes desse lance aí, que ele troca com o Matheus, e aí o Coutinho vai cobrar ele. Tá vendo? Agora o Coutinho vai cobrar ele. O Payet pega, já dá uma o Verratti vem, nele. depois o Coutinho vem também, ó. Tá vendo? Essa foi a confusão. Antes disso, o Wesley dá um passe e vira a cara, né? Daquele tapa lá, Ronaldinho Gaúcho, que a gente já viu várias vezes no futebol. Pedrosa, o que você acha desse tipo de... O jogador tá errado porque fez uma jogada mais plástica? Não é um recurso, né? É só uma jogada plástica mesmo, a gente sabe. E o jogador do Vasco tá errado em cobrar? Fala pra mim, Pedrosa. Totalmente normal. Inclusive, se a gente for lembrar, um lance emblemático nesse clássico foi o Pedrinho fazendo embaixadinha. Ninguém gostaria que o Pedrinho fosse machucado naquela época por conta da embaixadinha dele que ele usou ali, justamente porque o clássico é isso, gente. O clássico é provocação. O Wesley tá no direito dele, o Matheus Gonçalves tá no direito dele, o Coutinho, o Payet e o Verratti estão no direito deles de cobrar respeito, porque o Wesley foi fazer isso com 45 do segundo tempo com 2-0, né? Na cabeça dos caras, provavelmente com 0-0 não faz, né? Mas com 2-0 ganhando é mole. Então, obviamente, repito, o Wesley não fez nada de errado e pra mim, os jogadores do Vasco também de cobrar respeito, também não fizeram nada de errado. Assim é o clássico no futebol carioca. Quando eu comecei a acompanhar futebol, eu via o Edmundo rebolar na frente do Gonçalves. Eu via o Romário chegar na torcida rival e ficar provocando. E isso durante o jogo. Então eu, particularmente, não acho nenhum problema o Wesley fazer isso. Agora, por outro lado, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame. Eu acho que você na hora de provocar, beleza. Mas você também tem que se provocar. Eu também não acho errado os jogadores ficarem irritados e cobrar o jogador rival, porém eles precisam entender que eles correm risco de serem expulsos também e acabar prejudicando o Vasco. Eu acho que avançar a briga como aconteceu com o Botafogo. Como aconteceu com o Botafogo. Quente, vira uma bola de neve. Eu não acho errado, muito pelo contrário. O Ronaldinho Gaúcho vivia fazendo isso e a gente sempre elogiou aqui. Se o Neymar faz isso, todo mundo vai elogiar. Inclusive, tá muito chato o futebol por conta disso, porque o garoto faz isso e muita gente está criticando. Eu, particularmente, não acho errado. Não acho falta de respeito, pelo contrário. Mas, repito, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame. Tem que saber ser provocado também. Pra mim, não tem problema nenhum ele fazer isso. Mas você citou caras que fazem isso desde o primeiro minuto de jogo. Não, mas o Wesley já fez isso uma vez. Então, assim... Inclusive, eu já reclamei isso, eu só não lembro qual foi o jogo. E teve uma vez que o Flamengo estava empatando, ele fez isso, perto da área do Flamengo. Obviamente que nesse momento aí, eu acho que ele fez para provocar. Não foi recurso, eu tenho certeza disso. Mas ele já fez sim quando o Flamengo não estava ganhando. Entende? Então, eu não vejo nenhum problema. Eu vejo zero problema também. Mas eu já falei aqui. Pra mim, na cabeça desses caras, Payet, Coutinho, que são os jogadores aí que têm uma história mundial,
Empatando você não fez isso, mas perdendo, ganhando no último minuto do jogo você faz. Não, e esse pensamento vai causar até no garoto, mais novo, qualquer jogadora. Exatamente. E aí vira um quente. Eu falei até aqui naquela Eu acho que o Coutinho ele tinha que se revoltar com o jogo dele, na verdade. Essa cobrança pelo respeito à camisa do outro, ela vai sempre acontecer no futebol, totalmente gente. normal. Isso aí vai sempre acontecer, no vídeo vai falar que o que for, e vai acontecer no próximo jogo, que isso é clássico regional mais quente ainda. O negócio de Inclusive, eu quero elogiar a postura do Wesley. Cobrança, eu acho que tem eu que quero ter, elogiar a postura do Wesley. Primeiro, ele saiu de perto, não ficou na confusão. Segundo, na entrevista pós-jogo ao canal Premier, ele pediu desculpa à instituição Vasco da Gama se o Vasco da Gama se sentiu ofendido. Mas ele não quis ofender o Vasco da Gama. Ele apenas mencionou, eu fiz isso, o Coutinho também já fez em outros momentos com a camisa da Seleção Brasileira, eu mesmo já vi, pronto. Então eu quero elogiar a postura do garoto que soube sair da confusão, não soube dar, mas não ele deu fez continuidade. a confusão e saiu. Não, ele não fez a confusão. Aqui a gente tá... Você acha que ele sabia que ele ia fazer aquilo? Ele achou que não ia acontecer nada? Ele não fez a confusão. Não, Guilherme, tenta a minha pergunta pra você. Você acha que ele, na cabeça dele, achou que fosse fazer aquilo e não ia acontecer nada? Talvez sim. Eu não posso chegar aqui. Eu não vou ser leviano de chegar aqui e falar que o Wesley fez isso pra ter confusão. Não, eu não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que ele imaginou que isso ia acontecer. Não, ele quis provocar, sem sombra de dúvida. Então, e ele tá certo. É isso. Ele está certo em querer provocar. Ele tá certo. O jogador rival que precisa ter cabeça no lugar. Lembra quando o Soteldo subiu na bola? Eu tive o mesmo discurso, eu falei aqui. O Soteldo não fez nada de errado, é o jogador rival que tem que ter cabeça no lugar pra ele não prejudicar o seu próprio time. Na ocasião foi quem que foi expulso, que acabou prejudicando? Foi o Max. Foi um jogador do Vasco que acabou. Foi Sebastião. Então, todo mundo aqui, a gente já teve a mesma opinião. Os três, a gente tem a mesma opinião. Só acho que o brabo faz quando o jogo tá rolando, e não no último minuto. Muito bem. Quem é brabo faz quando o jogo tá rolando. O Wesley, na próxima faz quando o jogo estiver rolando. Quando o jogo tá rolando. O Coutinho fazia com o jogo rolando, o Ronaldinho fazia com o jogo rolando, o Neymar faz com o jogo rolando. Oh, meu Deus! Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Esse foi o Giro do Gigante dessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que qualquer novidade a gente tá lá no Instagram, @canal do Pedrosa. Quem ainda não tá seguindo, segue lá. Tem conteúdo diário de Vasco pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando. E também não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Valeu, até a próxima, tamo junto!